Eu sou Miriam Aquino, para quem não me conhece, eu sou diretora do portal Telesíntese. A gente é um portal de notícias especializadas no mundo de tecnologia digital, TI, telecom. É, temos o prazer de falar que a gente tem mais de meio milhão, ou que meio milhão, 500 mil, isso, meio milhão de leitores por mês. É uma marca importante, a gente mostra, acho que isso demonstra a importância do segmento, do setor, como ele se destaca, né, frente aos desafios aí de todas as economias, e a gente realiza esse evento para o mundo do agrobusiness, do negócio, dos desafios de levar a inovação para o campo há já 4 anos. Há 3 anos a gente mudou um pouco o formato, fazer umas coisas mais gerais e promovemos sempre em parceria com a Exalquitec, que é o hub de tecnologia e inovação da USP, que fica em Piracicaba. Então é um prazer enorme estar com vocês aqui mais nesta edição. O evento é um sucesso, assim, a gente tem mais de 800 inscritos e muito do mundo do agro mesmo, e a gente sempre ouve que uma das questões mais importantes, além do avanço das soluções, é a questão da conectividade, né? Essa é uma dívida que o Brasil tem com a área rural, desde o processo de privatização, apesar de todos os avanços da expansão das redes de telecomunicações, houve sempre essa carência, né, do deserto sem conexão e, felizmente, nos últimos anos, por iniciativa das empresas e agora por políticas públicas ou regulatórias da Anatel, esta situação começa a se reverter e a gente acha que é fundamental para ajudar aí a aumentar a produtividade brasileira, né? Então, nós estamos aqui agora, o nosso Agrotique começou ontem, nós vamos até quinta-feira com ele, temos muito debate, muito assunto legal, e esse segundo dia a gente começa com líderes do setor para discutir justamente a questão da conectividade, que é uma demanda constante de todo o segmento produtivo, né? A gente está aqui então com a Vanice Ferreira, é a nossa jornalista e ela cada vez mais especialista nesse mundo dos desafios da inovação para a agricultura. Bom dia, Vanessa, obrigada por você estar aqui. Ela que está produzindo aqueles nossos e-books chamado Campo Digital. Se vocês quiserem, quem não conhece, é só baixar, tá muito legal, muito bonito, faz uma radiografia boa sobre todas as iniciativas nesse segmento. E para conversar com ela agora sobre esses desafios, nós estamos aqui com o Alexandre Dalforno. Bom dia, Alexandre. Ele é o Head de Marketing Corporativo e IoT da TIM Brasil. Também com Marcelo Mota, ele é diretor de Cybersecurity da Huawei Global. Bom dia, bem-vindo, Marcelo. O Moisés Moreira, ele é conselheiro da Anatel. Bom dia, conselheiro. Renato Bueno é diretor de novos negócios da Nokia e da Conecta Agro. Bem-vindo, Renato. E Samuel Lauretti, ele é o diretor comercial da Trópico. Ou seja, estamos aqui com um leque de executivos e cabeças do setor que acho que vão dar uma contribuição muito boa aí para esse desafio que é o desafio da conectividade. Bem-vindo a todos vocês. Eu volto um pouquinho no final, mas vou ficar aqui atenta e aprendendo também. Um abração, até já. Tchau. Obrigada, Miriam. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Eu vou agora fazer, bom, a conectividade, esse ponto nevrálgico, né, da questão da agricultura inteligente, é uma área que, bom, todos vocês querem contar coisas também, não só uma cobrança, mas eu sei que vocês têm projetos e muitas coisas em andamento que são interessantes e são boas de contar. Então, por isso, eu vou dar 5 minutos para cada um fazer uma breve apresentação de como está se posicionado e como está vendo o futuro dessa área. Então, eu vou começar pelo Alexandre Dalforno para abrir essa rodada aqui, depois a gente continua. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Vanise, bom dia, Miriam, né, e pessoal que está nos assistindo aqui. É um grande prazer estar mais uma vez na Agrotique, né, a gente falar um pouquinho sobre o que a TIM vem fazendo, né, nesse cenário do agro. A gente está há mais de 3 anos trabalhando aí, fomos entender, né, o que o produtor realmente precisava, verificamos aí que as máquinas eram extremamente modernas, né, só faltavam conectividade.
Nós trabalhamos aí junto com o Conectar Agro para criar uma solução, né, com o padrão 4G, usando o 4G em 700 MHz, uma rede aberta, uma rede que ela é democrática, né, e traz não só a conectividade das máquinas, mas também das pessoas que vivem no campo. E está dando muito certo. A gente está hoje com mais de 6 milhões de hectares cobertos já com, né, diretamente para o agro trazendo aí o desenvolvimento não só da agricultura digital no campo, nesses clientes, mas também todo o entorno desses clientes, como pequenos produtores, médios produtores que estão também usufruindo dessa conectividade e a população rural, né? Agora, recentemente, a gente recebeu um áudio de uma pessoa que estava, uma torre foi ativada na fazenda e essa pessoa estava colocando o seu depoimento de como era ter o 4G, né, ou conectividade na sua residência, que era beirando o rio, né? Então, fazendo uma vídeo ao vivo, né, com o seu irmão, né, e espantada como ela estava com a mesma tecnologia que ela tinha na cidade, na sua, né, propriedade na beira do rio. Então, isso é muito bom, é muito gratificante, né? A gente tem, né, tem fazendo esse trabalho muito sério e que é um trabalho realmente que leva não só essa digitalização do agro, mas a digitalização do campo no Brasil. O desafio é muito grande, estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse desafio, que é a gente conseguir expandir rapidamente, cada vez mais rápido, né, o 4G, e daqui a pouco está falando de 5G também, em cima desse, né, né, de todas as aplicações aí do campo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Alexandre. Agora eu queria que o Marcelo falasse um pouco sobre essa área. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, cumprimento a todos os meus colegas aqui presentes, conselheiro Moisés, Alexandre, Samuel, né, todos aqui presentes, Renato. E basicamente a Huawei tem participado de todo esse processo de criação de conectividade no Brasil, desde o começo de implantação de banda larga fixa e móvel no país, e estamos atentos a esses desafios de expandir conectividade no campo, né? Portanto, temos iniciativas não só aqui, mas fora do país também, em levar conectividade para essas áreas mais distantes dos grandes centros, né? E, portanto, desprovida de conectividade. Então, temos iniciativas aí em soluções para reduzir os custos, né, dessas soluções nessas áreas mais remotas, né? Coisas que já vemos investindo aí de longa data, substituindo torres por postes, gerador a diesel por energia solar e até soluções de conectividade que normalmente pode-se usar satélite ou micro-ondas, né? Tentando substituir isso pela própria solução de rede, por exemplo, 4G LTE, para levar rapidamente essa conexão para essas áreas mais remotas. Então, esse é o desafio mais geral de conectividade em si, né? Mas, com a chegada de 5G e um incremento das aplicações em IoT, nós começamos a desenvolver casos de uso e a tentar entender um pouquinho mais do problema lá na ponta, né? E como que a tecnologia poderia ajudar os agricultores a aumentar a produtividade e a reduzir custos, né? Então, nesse sentido, a gente imagina que, no meio de inúmeros sensores aí, todos conectados, uma coleta de dados pode ser feita, a análise desses dados pode ser feita e a criação de aplicações inteligentes, né? E fizemos isso em vários países, na China, por exemplo, né, onde existem escasso em termos de terras agricultáveis, né? Então nós temos essa experiência lá fora. Na Suíça também, né, um país pequeno, montanhoso, e a gente teve, por meio desses casos de uso aí, resultados bastante impressionantes, que tentamos trazer para replicar e aperfeiçoar aqui no Brasil. Então, por exemplo, em Rio Verde, Goiás, nós levamos conectividade 5G para uma fazenda, né? Tivemos ali conexão de drones. Por meio desses drones, pudemos mapear a área agricultável e identificar dentro dessa área
áreas que necessitavam, por exemplo, de mais usos de fertilizantes, outras áreas precisavam de fungicida ou herbicida, né? Então, as reduções de agrotóxicos dentro dessas áreas foi uma redução bastante expressiva. Os resultados que obtivemos na Suíça foi alguma coisa de redução de 90% de fungicida e herbicida, né? Fertilizantes, redução de 10%. E até redução no uso de sementes e água, alguma coisa da ordem de 30%. Então, são dados extremamente expressivos que podem ajudar a redução de custos, né, na agricultura brasileira, redução de agrotóxicos, né, preservação das nossas áreas naturais e, portanto, esse modelo a gente vem tentando, por meio desses casos de uso, replicar essas experiências, né, mostrar os benefícios, replicar essas experiências para poder ajudar o Brasil a crescer. Existem, como o Alexandre bem colocou, vastos desafios, não só na questão de conectividade, mas na criação desse ecossistema, porque a gente fornece conectividade, né? Quem vai desenvolver essas aplicações são desenvolvidas localmente, por quem faz uso dessa conectividade. Então, existe uma série de desafios, não só para levar a conectividade, que eu acho que é o primeiro grande desafio, mas para criar esse ecossistema e fazer com que os agricultores realmente tenham acesso às aplicações. E é para isso que a gente está aqui, para tentar desenvolver e ajudar o Brasil a crescer nessas áreas. Obrigado. Marcelo, muito obrigada. Agora vamos ouvir o conselheiro Moisés para falar um pouco sobre a visão da Anatel nesse mercado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero cumprimentar a nossa mediadora, Vanise Ferreira, que tem muita expertise nesse tema. Quero cumprimentar o Alexandre Dalforo da TIM, o Marcelo Mota da Huawei, meu amigo, o Renato Bueno da Nokia, o Samuel Lauretti da Trópico. Bom dia a todos. Para mim é motivo de muito orgulho estar mais uma vez participando desse importante evento para o setor agropecuário. No evento da Agrotic do ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um painel que debateu as novas abordagens para a conectividade rural. Na ocasião, nós conversamos sobre o atual uso da faixa de 700 MHz, das possibilidades das bandas de 250 e 450 MHz, do avanço do setor satelital e sua importância, e também da discussão dos contornos sobre o edital do 5G. Desde setembro até o presente momento, é interessante observar, que nós podemos observar as evoluções e as novidades que ocorreram. Iniciando pelo setor satelital, vale destacar que foi realizada a consulta pública para o estabelecimento do Regulamento Geral de Satélites, relatado por mim no final do ano passado. E, no momento, as contribuições encaminhadas estão na nossa área técnica para posterior encaminhamento ao Conselho Diretor para sua aprovação final. Eu destaco que a unificação regulamentar proposta resultará na desburocratização do setor e incentivará novos investimentos em futuros satélites, que utilizarão tecnologias mais eficientes e faixas de frequência com crescente largura de banda. Nós sabemos da importância histórica desse segmento para a cobertura de áreas rurais e remotas em todos os rincões desse nosso imenso país, né, Vanise? Assim, mesmo com a clara necessidade de se levar infraestrutura terrestre de transporte e de acesso a essas regiões, aqui eu falo de fibra ótica e de redes móveis, as quais falarei em seguida, é notável que os avanços da capacidade satelital tornarão essa plataforma ainda mais relevante. E nessa linha eu posso citar os satélites com sistemas de antenas adaptativos que multiplica a capacidade dos transponders, a massificação da utilização da banda Ka e a chegada das bandas Q e V, e as constelações de baixa e média órbita. Passando agora para as redes terrestres, cabe destacar as novas metas de universalização estabelecidas no PGMU 5,
que contribuirão para aumentar a capilaridade de backhaul de alta capacidade. No mais recente levantamento realizado pela área técnica da Anatel, identificou-se que menos de 1.000 municípios ainda estão sem conexão de backhaul em suas sedes, um número que está em constante queda. Parte desses municípios serão atendidos a partir das obrigações do PGMU, que, considerando o saldo existente, partirá também para o atendimento de localidades não sede. É notável também que esse aumento de capilaridade representa um avanço significativo na infraestrutura do país, levando capacidade cada vez mais perto das áreas com maior deficiência de atendimento. É importante passo para a introdução de soluções inovadoras no campo. Nós também não podemos esquecer que as demais sedes dos municípios não ficarão desassistidas, pois seu atendimento será garantido com os compromissos de abrangência do edital de 5G. E por falar em edital, né, esse que talvez seja o tema mais relevante no presente momento, o que gera mais expectativas em todos, é notável sua potencial contribuição para a conectividade no campo. Como já é de amplo conhecimento, a Anatel desenhou um edital não arrecadatório. Isso significa que a maior parte do valor do espectro calculado pela área técnica será convertida em compromissos de abrangência, além do compromisso de se levar o backhaul nos municípios para a faixa de 700 MHz. Serão estabelecidas obrigações de cobertura em localidades e estradas federais, na faixa de 2,3 GHz, obrigações de cobertura em sedes municipais e localidades. Todos esses com pelo menos 4G. E, finalmente, na faixa de 3,5 GHz, instituirá o compromisso de cobertura com 5G standalone em sedes municipais. Só falando aqui da faixa de 700 MHz, como o Alexandre Dalforno comentou há pouco, que está 4G, conectividade das máquinas utilizando 4G, eu estou dia passando pelo trecho aqui do Triângulo Mineiro até Brasília de carro, você roda dezenas e dezenas de quilômetros sem sinal de operadoras, porque você vê fazenda, propriedades rurais de ambos os lados. Então eu fiquei imaginando que esse compromisso de atender com 4G as rodovias federais, quantas propriedades serão beneficiadas com esse projeto, com essa determinação do Conselho da Anatel. E vejo que com isso, após os prazos estabelecidos para os cumprimentos dessas obrigações, provavelmente a totalidade das localidades listadas pelo IBGE terão cobertura em 4G. E todos os municípios contarão com 5G. Nós sabemos que isso não representa toda a nossa área, toda a área agrícola do nosso país. Terá automaticamente sinal disponível, até porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Mas é um passo importante para viabilizar o atendimento dessas áreas por parte das prestadoras, ou até mesmo para a implementação de redes privativas. Sobre isso, e esse é o último aspecto aqui que eu abordarei nessa parte introdutória, cabe apontar que está em revisão na agência o regulamento do uso do espectro. Um dos pontos que estão em pauta é a criação de mecanismos que deem maior segurança para o uso secundário de porções desse espectro, buscando mitigar os riscos para os interessados nessa modalidade de uso. Por exemplo, poderá ser definido um prazo maior para quem utiliza os recursos em caráter secundário devolva uma determinada faixa, caso solicitado pela prestadora que possui autorização em caráter primário. Isso dá mais segurança e faz com que haja um investimento e vontade de se trabalhar com o secundário. Bom, eram esses os tópicos, eu agradeço e passo a palavra, Vanessa. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro. Vamos agora ao Renato e as suas observações. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. Eu falo aqui, claro, pela Nokia e também pelo Conectar Agro, né? Para quem não conhece, o Conectar Agro é uma associação fundada em 2020, né? Mas uma iniciativa desde 2019, que tem o objetivo justamente de promover, buscar modelo de negócio que leve a conectividade para o campo, né?
E eu acho que a demanda nesse setor, ele tende a crescer, eu acho que a gente, né, nos próximos anos, e a única forma de acompanhar essa demanda é, sem dúvida, com produtividade, com eficiência e com sustentabilidade, né? Eu acho que aspectos largamente comentados aqui também pelos meus colegas. E claro que para habilitar essa digitalização, ou seja, a única forma de aumentar, na realidade, essa produtividade da eficiência é com tecnologia e com digitalização, né? Eu acho que não existe outra forma. A conectividade, portanto, ela é fundamental, quer dizer, que ela é o alicerce que habilita todo esse processo de digitalização. E como Conectar Agro, o nosso papel como Nokia, né, foi justamente de sentarmos com cada um desses parceiros, né, dos proprietários rurais, das cooperativas, dos fornecedores de tecnologia, para a gente entender que tecnologia que habilitaria, né, de maneira mais ágil esse movimento. A conclusão foi o 4G, né, sugerido na frequência de 700 MHz, para que a gente tenha mais cobertura, né, e também para que você tenha uma variedade de dispositivos, né. Essa escala global do 4G, ele habilita uma variedade de soluções tecnológicas, de participantes, que concluímos todos, né, não só Nokia, mas todos os grandes líderes aí desse setor, que essa tecnologia, portanto, e nessas faixas de frequência, né, ela seria o caminho que habilitaria mais rapidamente esse movimento. E é claro que a gente tem um segundo desafio, que é o modelo de negócio, ou seja, como o campo brasileiro é menos densamente populoso, né, populado, você precisa de uma contrapartida financeira do produtor. E aí a gente se depara com muita frequência, sendo uma coisa nova, né, a pergunta do produtor rural, que é, mas quer dizer que esse meu investimento em conectividade, que ele não está acostumado a fazer, a maior parte dos cidadãos não está acostumado a fazer, né, a gente simplesmente compra um SIM card e começa a usar um telefone, ele se pergunta, ou seja, mas quais são os benefícios para mim dessa conectividade? Quer dizer, que toda essa promessa de tecnologia, de digitalização, ele se paga, né? E aí nós temos um estudo muito interessante como Conectar Agro, que eu queria compartilhar com vocês, entrevistando produtores e trazendo expertise, né, de todos esses nossos parceiros no agro, com a pergunta, ou seja, quais os benefícios da conectividade no campo? Quer dizer que colocar essa conectividade, ela se paga? E aí nós analisamos 5 casos, né, que eu acho que são os casos mais comuns hoje. Nós avaliamos a gestão de agroquímicos, a gestão de combustíveis, né, a gestão de pessoas, manutenção e segurança, né? E a conclusão desse estudo é muito interessante. Quer dizer que numa fazenda de 1.500 hectares, unicamente com a gestão em tempo real da aplicação de defensivos agrícolas, nós temos uma oportunidade de, evitando sobreposição, evitando desperdício, né, devido a excesso de chuva, falta de chuva, etc., a gente tem uma eficiência de 4% na aplicação de defensivos. Isso assumindo uma lavoura de algodão, de milho, de soja, que tem um gasto médio por hectare por ano na faixa de R$3.000, isso significa R$184.000 de economia numa fazenda de 1.500 hectares. Quando a gente vai para combustíveis, o fato de você também controlar em tempo real, né, que isso é interessante, ou seja, a conectividade, ela habilita essa gestão, esse controle em tempo real, e podendo se monitorar a gestão da máquina na rotatividade, na rotação adequada, né, otimização logística, o ar-condicionado que não está ligado e a máquina ligada desnecessariamente. A gente tem uma economia que, segundo alguns estudos, pode chegar até 20%. Nós assumimos nessa análise 5% de eficiência, levando a R$27.800 de economia de combustível. A gestão de pessoas, que quanto maior a fazenda, mais isso é óbvio, né? Com, por exemplo, aplicações de apontamento e otimização, alocação de tarefas, também leva a um ganho de 2% de produtividade, que representa R$18.000. Tá? A manutenção preditiva, eu acho que é óbvia para a gente, nem tanto para quem está no dia a dia no campo, mas você poder identificar um desgaste de uma peça, o desgaste de um motor, né? Um desgaste de uma solução específica e atuar antes daquilo quebrar e ter um dano muito maior na máquina, na solução como um todo, né? Traz cerca de 2% de produtividade. E também segurança, né? Ou seja, hoje a gente vive, né, questões de vandalismo, a gente vive questões de roubo no campo brasileiro, infelizmente, e podendo monitorar isso associado a efetivamente equipes, né, de combate a esse tipo de situação, pode trazer um ganho de redução de quase 50% dos casos de segurança. A conclusão do estudo é que numa fazenda de 1.500 hectares,
eu tenho uma economia em um ano de cerca de R$266 mil. Ou seja, isso no Mato Grosso, né, quer dizer, no Brasil, em uma lavoura de algodão, soja e milho, né, o que leva a uma economia média de R$177 por hectare por ano. Ou seja, isso é mais que suficiente, mas muito mais que suficiente para habilitar o investimento, né, em conectividade e investimento em todas essas aplicações digitais. Quer dizer que eu acho que a gente tem, né, esse investimento, ele se sustenta. Eu acho que a gente precisa agora realmente educar, buscar soluções, buscar maneiras de acelerar a adoção dessa conectividade no campo. É isso. Interessante esse estudo, gostei. Depois vamos detalhar mais. Eu queria agora o Samuel, que é a Trópico que atua nesse mercado, e ela atua numa outra faixa, que ela em redes privativas em 250, e não está nesse mundo 700 que o Renato falou, mas ela tem um caminho consistente também nessa área. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso nesses 5 minutos aí, depois eu volto a perguntar outra coisa. Legal. Ok, Vanessa, obrigado. Bom dia a todos aí novamente. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui no evento, representando a Trópico. E aí já foi muito interessante, né, o comentário aí de todos os colegas. Eu vou complementar aqui com uma visão provavelmente um pouco diferente, mas a importância, eu acho até falando, né, a importância do agronegócio brasileiro, né, e pela relevância global que ele tem, dispensa, claro, apresentações. Mas apesar dessa importância do agronegócio brasileiro, claramente, né, como já comentaram aí todos os colegas, existe uma oportunidade importante de modernização da produção. E essa modernização adicional requer conectividade. Então, como já foi comentado, o desafio atual é a falta de conectividade, mas principalmente nas áreas de interesse dos produtores. A gente não está falando aqui, na verdade, em conectar a sede da fazenda. Claro que é importante também ter acesso na sede da fazenda, mas é importante você estar com essa conectividade presente na área onde a produção ocorre e principalmente nas áreas mais remotas, onde existe aí um deserto digital, né, no cenário brasileiro, nessa parte produtiva. Nesse contexto, a Trópico, então, já há algum tempo, ela oferece aí umas soluções de conectividade, aplicações integradas bastante eficientes para atendimento desse deserto digital brasileiro. Falando um pouquinho da Trópico, ela tem atuado já há mais de 30 anos no mercado brasileiro, né? Estabeleceu aí uma confiança e um sucesso bastante interessante no nosso mercado, fornecendo aí tanto soluções para as grandes operadoras, né, para as redes públicas, mas principalmente no agronegócio, uma solução bastante interessante em rede privada. No agronegócio, a Trópico teve aí realmente uma inovação e um pioneirismo bastante interessante com o projeto na usina São Martinho, onde foi implantada uma rede 4G, também a mesma tecnologia aí, com escala global, disponível no mundo todo nas redes celulares públicas, mas numa banda de frequência bastante interessante para a cobertura de áreas rurais e remotas, que é uma faixa aí já comentada pelo Moisés, né? De uma rede para redes privadas em 250 MHz. E esse projeto na usina São Martinho já está aí partindo para a 4ª safra, com bastante sucesso, com muito ganho de eficiência, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. E interessante que no mercado aí, né, falando um pouquinho nos nossos casos de sucesso, nesses 30 anos de atuação, claro que por demanda desse mercado, a Trópico se estruturou para prover um suporte técnico business to business em regime 24/7/365. Hoje existem mais ou menos mais de 1,5 bilhão de sessões por dia em sessões na rede brasileira que passam por plataformas da Trópico. No agronegócio, a Trópico estabeleceu também há algum tempo uma parceria com a John Deere, e nesse contexto aí já são mais de 1,5 milhão de hectares contratados, conectando pessoas e coisas, tanto permitindo as pessoas, né, se conectarem, e também esse aumento de eficiência com as máquinas conectadas. Essa mesma tecnologia foi implantada também em áreas, não é o agronegócio, mas em áreas remotas na Estrada de Ferro Vitória Minas, a mesma rede 4G 250 MHz, também possibilitando lá ganhos de eficiências interessantes.
Para encerrar, eu queria comentar aqui rapidamente, né, como que a Trópico vê, né, que ela contribui, que diferenciais ela oferece aí para atender essa carência de conectividade no agronegócio. Primeiro, a gente traz esse suporte business to business em regime 24/7/365, também para os nossos clientes de redes privadas no agronegócio. Então, isso dá uma tranquilidade para o produtor. Segundo, é uma tecnologia desenvolvida por engenheiros brasileiros, fabricado aqui no Brasil, na nossa linha de manufatura em Manaus. Isso traz muita agilidade, tanto no suporte técnico, quanto também na implantação de novas funcionalidades. É uma solução, de novo, né, baseado na tecnologia 4G 250, ela vai evoluir aí para a tecnologia 5G, em particular na arquitetura Open RAN, que é uma arquitetura bastante interessante aí de abertura das redes que está surgindo no mercado. E com isso a gente tem uma cobertura mais eficiente na área de interesse do produtor. É uma solução muito robusta, ela já nasce, ela foi desenvolvida para ser utilizada, né, no setor produtivo. Então, o nosso terminal veicular, por exemplo, ele é submetido a testes muito rigorosos de vibração, de temperatura, condições realmente adversas para operar realmente na produção agrícola. Interessante que esse terminal também ele está evoluindo agora para suportar bandas das redes públicas, como por exemplo os 700 MHz, né? Aí a gente imagina que vai poder ser usado aí pelos colegas do Conectar Agro, pela TIM também nos seus projetos. Então a Trópico tem uma visão que as redes privadas, elas são complementares às redes públicas, ou seja, existe uma carência muito grande no cenário brasileiro e tem espaço para os dois tipos de rede. Por exemplo, a John Deere tem uma parceria com uma operadora para redes públicas e com a Trópico para redes privadas. Então, é importante que o produtor tenha opção realmente nas áreas mais remotas, né, onde realmente a viabilidade da rede pública é muito mais desafiadora, a rede privada é uma opção muito interessante para o produtor brasileiro. E para terminar, eu queria só comentar que a Trópico tem muita flexibilidade do modelo de negócio também. Ela oferece a sua rede privada no modelo tradicional, como CAPEX, ou como OPEX, como um serviço, ou seja, num modelo que a gente chama de uma solução integrada de conectividade e aplicações as a service. Então, Vanise, era isso que eu tinha para comentar aí. Obrigado novamente pela oportunidade e aí estamos à disposição aí para participar aí das discussões. Muito obrigada, Samuel. O conselheiro acho que está um pouquinho fora do ar. Eu vou focar nos dois fabricantes. Eu tenho uma curiosidade aqui. Não, o conselheiro voltou, então eu volto para o conselheiro. Vanise, por favor, pode focar, porque eu estou com um probleminha aqui na minha energia elétrica do micro, eu vou arrumar e já retorno. Por favor, se você puder passar. Tá bom, eu passo sem problemas. Eu gostaria de saber da RAL e da Nokia, porque é o seguinte, a gente tem visto muitas soluções, além da conectividade, as operadoras e os fabricantes estão trazendo soluções. Agora, são soluções que precisam ser tropicalizadas. Se você traz alguma solução da China, por exemplo, você tem que tropicalizar. E eu gostaria de saber, dos dois fabricantes, se isso pode se transformar num mercado para outras culturas tropicais. Ou seja, vocês estão fazendo um laboratório aqui de soluções tropicais que vocês podem levar para outros países e culturas tropicais. Isso está no plano de vocês ou não? Podia ser primeiro o Marcelo, depois a gente fala com o Renato. Vanise, obrigado pela pergunta. Veja, a solução de conectividade é uma solução que soluções de telecomunicações são padronizadas, né? Portanto, seguem essas padronizações internacionais, tá? O ponto é que, além da conectividade, o benefício da conectividade ele está na aplicação em si, né? Portanto, a gente, por meio da conectividade, a gente permite que essas diversas aplicações elas possam ser implementadas, né? Mas assim, o dispositivo, o sensor, a rede que vai receber esses sinais, etc., isso é tudo padronizado internacionalmente para que essas redes, né, esses grandes investimentos em infraestrutura, por meio de grande escala, né, exista interoperabilidade entre os diversos fornecedores e redução de custos. Tá? Então, do ponto de vista de conectividade, é isso. São soluções
padronizadas internacionalmente para interoperabilidade e redução de custos por meio de grande escala. Tá? O esforço que a gente tem feito, né, desde a popularização, né, do IoT, é tentar justamente desenvolver aplicações, mostrar o valor dessas aplicações, para que consiga-se mostrar os benefícios disso e justificar o investimento a ser feito nessa conectividade no campo, tá legal? Então, essas aplicações, primordialmente, elas precisam de ecossistema. Então, tem empresas que trabalham, por exemplo, a Trópico, né? Samuel aqui colocou, né? Entendo que a Trópico ela fornece aplicações dentro dessa área, além de fornecer conectividade também, mas existem vários outros integradores que atuam dessa forma. E hoje existe até pela vastidão do nosso país, uma escassez desse ecossistema. Então, não é só a gente levar a conectividade, porque às vezes a conectividade ela pode chegar, mas esse ecossistema ele não chega. Tá? No que diz respeito à conectividade em si, vou até te dar um exemplo. Às vezes, até para instalar fibra ótica em áreas mais remotas do Brasil, como o norte, por exemplo, a área norte ou nordeste do país, ISPs eles têm dificuldade para encontrar mão de obra, né? E mão de obra para fazer instalação física, né? Então, você imagina que quando você tem essa dificuldade nesse nível, né, uma qualificação relativamente baixa para permitir que isso seja colocado, quando a gente vai para o nível de aplicação, esse gap ele é muito maior, né? Então, é aí que a gente tem investido, né, para viabilizar aplicações, mostrar o benefício dessas aplicações, para que lá do outro lado da ponta, o agricultor ele queira conectividade e queira essas aplicações. E isso justifica o todo, não apenas a conectividade em si. Você tem razão. Eu estava falando justamente no mundo das aplicações e das soluções, e não da conectividade sozinha, porque no mundo das aplicações é que a gente vê que o Brasil precisa dessa tropicalização. Quando você falou da China, de soluções na lavoura, você não vai aplicar aqui sem tropicalizar, porque nós temos biomas diferentes, coisas diferentes. À medida que você faz essa tropicalização das soluções, ela se torna viável para outros países que têm culturas tropicais. É nesse ponto que eu estou tentando explicar. Não, exatamente. Você pode tropicalizar e levar para fora. Exatamente, esse é um ponto interessantíssimo. O ecossistema ele é local. Não só o benefício para o agricultor, mas o benefício de criar esse ecossistema no Brasil, e como o Brasil é forte dentro dessa área, essas experiências elas podem ser exportadas também. Tá? Então, o ecossistema, sim, é local. Então, aqui, claro, pela minha parte, eu acho que o Brasil é líder mundial, ou primeiro, segundo ou terceiro, né, na área de cítricos, na área de soja, na área de milho, né, na área de algodão, e em tantos outros setores, pecuária, né, para a gente sair um pouquinho da agricultura, e temos algumas características muito interessantes que são únicas do Brasil, né? Por exemplo, o dessas grandes áreas produtoras, né? Fazendas acima de 10 mil, 20 mil hectares são muito pouco comuns fora do Brasil. Quando você vai na Europa, mesmo nos Estados Unidos, né? Países, mesmo países, né, de larga dimensão, a gente não tem esse costume de áreas tão grandes. Isso é interessante porque isso acaba sendo um celeiro de desenvolvimento de aplicações que permitem, né, que sejam adotadas por áreas e produtores maiores, com ganhos pequenos de eficiência, que à medida vão crescendo e à medida vão tornando também a sua solução mais madura, o que permite a escala dessas soluções para produtores de menor dimensão, né? Então, eu acho até que, quer dizer, além disso, o Brasil é líder, sim, em mecanização, é líder em adoção de tecnologia no agronegócio, portanto, eu diria que talvez até muito mais do que internalizar as soluções hoje, né, que são desenvolvidas fora, a gente tem trabalhado no desenvolvimento e aplicação dessas soluções no Brasil e temos já casos concretos de exportação de soluções pensadas para o mercado brasileiro, tá? Então, eu acho que não só como é uma tendência, como a gente tem casos concretos hoje já
disso está acontecendo. E o potencial é enorme, né? Acho que cada vez mais a gente tem linkado os nossos polos de conhecimento e digitalização com as áreas produtivas, né? Eu acho que a tendência de crescimento e expansão disso é exponencial. Tá? Obrigada, Renato. Bom, aproveitando que o conselheiro está de volta, está estável, vamos a ele. Conselheiro, a gente tem visto o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, num esforço muito grande pela conectividade. Ele tem conversado com vários parceiros para tentar aumentar esse ponto, que para a competitividade da agricultura brasileira é essencial. E, inclusive, com o MCTIC, eles anunciaram junto a questão do uso do FUST, quanto que eles poderiam atingir na área rural. Então, eu queria saber qual a interação que a Anatel tem tido com os técnicos do MAPA, com a conversa com o MAPA, para esse mundo regulatório, se ainda tem algo que o MAPA tem pedido a vocês que pode vir no futuro. E depois eu queria explorar só a questão dos satélites, a questão das constelações que podem ajudar a agricultura, se já tem aí dentro da Anatel uma movimentação por essas constelações, e quantas constelações nós poderemos ter no futuro próximo? Oi, Vanessa, obrigado. Está me ouvindo bem, né? Antes de responder a tua pergunta, me permita só fazer um comentário sobre o que o Renato comentou aqui, diversificando o exemplo dele da pecuária, né? E eu quero dizer que o pecuarista, antes de mais nada, ele tem que ser um excelente agricultor para produzir forragens de boa qualidade e ter sucesso na sua produtividade. Era apenas esse comentário para enfatizar o quão importante é a agricultura. O MAPA, o Ministério da Agricultura, ele tem feito um excelente trabalho buscando a expansão da conectividade, destacando os trabalhos na Câmara Agro 4.0, em conjunto com o MCTI, com os representantes de entidades dos setores produtivo, de pesquisa agropecuária e de tecnologia de todo o país. E é mais do que certo que o investimento em inovação no campo proporciona significativos aumentos na produtividade, como todos aqui já citaram, falaram, e a conectividade tem papel fundamental nesse cenário. Nesse contexto, Vanise, cabe à Anatel reconhecer a importância do seu papel regulador do setor das telecomunicações, criando mecanismos que facilitem o avanço da conectividade e da implementação de soluções inovadoras. Eu vejo que a Anatel tem correspondido a esse papel que lhe é demandado, além de todos os compromissos que estão sendo estabelecidos no edital do 5G e daqueles constantes do PGMU, a implantação de backhaul em municípios sem esse tipo de infraestrutura. Também de cobertura de localidades de estradas não atendidas com 4G, como já tinha mencionado. E a agência tem buscado outros instrumentos para a expansão da infraestrutura de telecomunicações, como os TACs e as sanções de obrigação de fazer. Destaco também que a recente publicação da Resolução 735, por meio da qual foram alterados uma série de regulamentos da agência com o objetivo de diminuir barreiras regulatórias à expansão de comunicações máquina a máquina, da internet das coisas, e saindo um pouco aí do escopo da Anatel, mas considerando as ações do governo, vale ressaltar que o Ministério das Comunicações também vem trabalhando para viabilizar a utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para ampliação da conectividade rural. Vocês devem ter visto isso. E, recentemente, no mês de março, o ministro Fábio Faria apresentou à Frente Parlamentar da Agropecuária um projeto desenvolvido em parceria com o MAPA, com potencial de beneficiar 2,4 milhões de pessoas em territórios rurais de baixa renda, uma área de cobertura de 275 mil quilômetros quadrados. Esse projeto surgiu sustentado em um estudo realizado pela Exalc e pelo MAPA, que mapeou as lacunas de acesso à banda larga nas zonas rurais, identificou as regiões com maior benefício para a disponibilização dessa tecnologia e nesse contexto entrariam no escopo do referido projeto as áreas identificadas como dependentes de investimento
e predominantemente público para a cobertura. Acho que respondi a tua pergunta. Sim, só ficou uma questão que eu gostaria de saber dos satélites, mas eu vou incluir, inclusive, as redes privadas aí nessa questão. Como é que vocês estão... Porque os satélites que eu estou falando são as grandes constelações que estão para chegar. Como é que o senhor está vendo essa questão das constelações e como é que as redes privadas, né, que o senhor está discutindo internamente, vão... Ontem a Vivo já disse que tem interesse em redes privadas. Como é que você vê... Isso vai fomentar o mercado de agro? Bom, Vanise, eu acho que você falando das constelações, isso é uma realidade, tá? Elas estão sendo lançadas e em breve terão um papel muito importante na conectividade. Pela própria extensão territorial do nosso país, a gente sabe que é impossível levar fibra em todos os locais e o satélite tem um papel predominante nesse cenário, né? A Anatel tem tratado dos pedidos e autorizados as que são solicitadas com agilidade. E, inclusive, a nova regulamentação e discussão, como eu já falei, ela prevê que os procedimentos sejam bem simplificados. Então, isso facilita bastante para que esse setor satelital se solidifique cada vez mais em nosso país. Você falou da Vivo também, e eu não peguei essa da telefônica, alguma coisa assim. Desculpa, é que ontem a Vivo disse que ela tem interesse na rede privada para atuar no mercado de agro. O Alexandre também talvez tenha algo a dizer sobre isso. Então, só para o senhor fechar essa análise da importância das redes privadas no atendimento do agro, e principalmente quando o agro estiver com a indústria 4.0, né? Porque ele já está caminhando para isso, integrar a área industrial, agroindustrial, com a área do plantio. E aí as redes serão muito importantes nesse processo. Tá, não, Vanise, a agência Anatel tem olhado para isso com muita seriedade, com muito comprometimento. As novas faixas estão sendo destinadas para o SLP e para a implantação dessas redes, tá? E como você já falou, está em revisão, como eu já falei, está em revisão o regulamento do uso do espectro, certo? E o que vai dar mais segurança também para o uso secundário, para que isso tenha mais capilaridade. Eu penso que estamos caminhando bem. Muito obrigada, conselheiro. Agora eu queria o Alexandre que falasse um pouco disso, o Samuel também. Vou começar pelo Alexandre. Primeiro, assim, de outras alternativas que estão chegando, que vão complementar a cobertura no campo. E eu também que vocês abordassem um pouco se você vá hoje a conectividade é suficiente, ou para tornar isso rentável, você tem que levar um pacote sim com soluções. Eu gostaria que vocês abordassem isso e também, se quisesse abordar a rede privada, fique à vontade. O Samuel Alexandre pode ter algo a falar. Não, acho que, como o conselheiro Moisés falou, acho que a gente tem que usar todas as tecnologias possíveis para chegar no campo, né? Então, hoje, por exemplo, a TIM tem fazendas conectadas com fibra ótica, que é a minoria, tá? Tem conectadas com rádio, que é uma maioria, e tem também conectadas com satélite. Então, a TIM vem usando já há algum tempo a conexão satélite com o backhaul, e no agro não é diferente, a gente tem usado isso também. Temos uma fazenda conectada com satélite no oeste do Mato Grosso, lá em Sapezal, da Margem, já que ficou muito tempo conectado com o satélite, agora a gente está trocando, porque, felizmente, o consumo aumentou tanto que a gente teve que fazer um upgrade para uma rede de micro-ondas, mas faz parte do processo de uso dessa tecnologia, né? Então, com o backhaul, eu acho que a gente o satélite tem realmente um papel preponderante nessa ampliação. Também, recentemente, a gente colocou um compromisso como TIM de chegar a todos os municípios brasileiros com 4G até 2022, né, que é algo que muda o cenário em termos de conectividade nessas regiões mais rurais, realmente, tá? E pegando um pouquinho do gancho do que você perguntou para o Renato, né, e para o Marcelo em relação a soluções, a gente tem um marketplace de soluções que foi lançado ano passado, a gente traz a possibilidade de parcerias com empresas, startups que estão gerando soluções. A AgroSmart, por exemplo, é uma startup de sucesso brasileira que já ganhou o mundo, na verdade, né, que é um dos parceiros que está conosco com soluções no marketplace. Então, quer dizer, eu acho que, como o Renato falou, o Brasil é um celeiro não só de
de grãos, fibras, tudo mais, mas também de soluções para o agro, porque nós temos um ambiente completamente inovador e diferente que tem que ser trabalhado, né? Ele falou da Europa com relação ao Brasil, lá a colheita é feita uma vez só, a máquina entra no campo uma vez por ano. Aqui a máquina entra no campo 2 ou 3 vezes, às vezes 4 vezes no ano, então quer dizer, num calor, né, absurdo, então as condições são completamente diferentes. Bom. Então, em cima disso tudo, você perguntou em relação a redes privadas, redes públicas, né? A TIM tem, né, como princípio que o produto para o agro é a rede pública, certo? Mas nós entendemos que com a chegada de novas soluções, como o veículo autônomo, outras necessidades que precisam ter baixa latência, precisam ter algumas características específicas, a gente também tem a possibilidade de usar redes privadas ou até redes híbridas, né? Por que não? Redes híbridas onde você tem uma cobertura pública, certo? Né? Mas você também tem uma cobertura privada que garante essa baixa latência, então você consegue ter o melhor dos dois mundos, né? Você consegue ter a conectividade, né, de um parceiro ou de um fornecedor que chega na fazenda e consegue se conectar àquela rede, assim como você consegue ter uma conexão de uma máquina autônoma que tem uma baixíssima latência, uma necessidade de baixíssima latência, o processamento em edge, né? Então tudo isso também está envolvido. Hoje nós trabalhamos com redes privadas em cima de aplicações industriais. Então, para a indústria 4.0, né, para mineração, para a indústria de transformação, a gente já tem algumas soluções que trabalham, né, que endereçam esses problemas da indústria com redes privadas. Tá? Então, também temos esse interesse. Não sei se eu deixei de responder alguma parte das suas perguntas. Não, tudo bem. Está ótimo. Samuel, você que é das redes privadas e vai fazer parceria com as redes públicas, é o outro caminho? Não, exatamente, Vanise. Não, e só complementando aí o que o Marcelo, o Alexandre, o Renato falaram, e também, claro, a questão aí do conselheiro Moisés, da importância das políticas públicas, a Trópico tem uma visão muito clara aí que existe, na verdade, uma demanda de conectividade, né? E, de novo, como foi mencionado, a conectividade é uma habilitadora das aplicações que vão estar por cima, né, dessa conectividade para trazer essa eficiência, o retorno do investimento para o produtor. E a Trópico tem essa visão muito clara que existe essa demanda e existe então uma complementariedade dessas duas opções de redes privadas e redes públicas. Então, ou seja, a gente enxerga que, ou seja, que existe uma área, eu diria assim, o Brasil é tão amplo, né, e existe uma carência tão grande que existem áreas rurais mais remotas, né, ou seja, né, que a gente está falando realmente na área de interesse, áreas muito vastas, com uma densidade de terminais muito baixa. Às vezes a gente pensa aí de 1 a 2 terminais a cada 1.000 hectares, são densidades muito baixas, onde pode ser um desafio maior para uma rede pública. Então a gente enxerga que existe espaço, né, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. E a Trópico, na verdade, ela já vai atuando nos dois segmentos. Ela tem a solução para a rede privada, mas aí, como eu mencionei, nosso terminal também, no terminal especializado, né, para uma aplicação profissional no agronegócio, ele também já está evoluindo aqui para suportar as bandas de rede pública. Então a Trópico enxerga demandas e oportunidades dos dois lados, né? E eu acho até, complementando aí o que o conselheiro Moisés comentou, a importância aí, né, da gente das políticas públicas, a gente acha então que é importante, né, que haja uma sensibilização, que qualquer recurso aí público do governo, por exemplo, do FUST, é importante que considere as duas opções. Eu acho que é bom para o Brasil que tenha as duas opções sejam consideradas, tanto redes públicas como redes privadas. Segundo, Vanise, para complementar, o Renato mostrou uns dados bem interessantes no começo aí, né, sobre os ganhos de eficiência, que são as aplicações que trazem, né? A Trópico já tem aí, né, com o projeto da usina São Martinho, que já está indo, já é um caso real, que já está indo aí para a quarta safra, e ali realmente é uma análise bem interessante, ou seja, ali a conclusão foi que você tem lá, na verdade, o retorno é mensurado lá em reais, né, por tonelada de cana, o ganho, né, de eficiência, isso foi mencionado inclusive aqui nesse evento, através né, um ambiente conectado com sistemas de controle das frotas, né, com todos os benefícios que já foram aqui
citados, e realmente o retorno do investimento ele é realmente rápido, ele acontece em 12 meses, em um ano você já tem o retorno do investimento feito em conectividade. Isso é para a cultura de cana, claro que cada cultura tem sua característica, mas a Trópico já tem alguns casos também reais aí de grãos do Centro-Oeste, com um resultado bastante interessante. E de novo, realmente são as aplicações aí que sobre a conectividade que trazem esse ganho de eficiência. Existe um ecossistema já aqui no Brasil de startups desse negócio muito interessante, que a gente também tem considerado aqui nos nossos projetos. São oportunidades muito grandes aqui para o produtor brasileiro em ganhar essas eficiências. E, de novo, a gente vê, eu acho que a demanda, a carência é muito grande. Existe necessidade e oportunidade tanto para redes públicas quanto privadas. Isso aí, Vanessa, que eu queria comentar. Muito obrigada. Bom, eu falaria muito mais tempo sobre isso, que eu adoro, mas a gente já está chegando ao fim, então eu gostaria das considerações finais de cada um. Vou começar pelo Alexandre. Você pode apresentar suas considerações finais sobre esse tema. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Acho que foi muito legal, muito importante. Acho que essas discussões são fundamentais para a gente ouvir um pouquinho, né, o que está acontecendo por esse mundo, né, por esse Brasilzão, né, um pouco do mundo aí, né, como um todo. Acho que os desafios são muito grandes, é fundamental, como o Samuel falou, realmente as políticas públicas elas têm que vir de uma forma efetiva para trazer, acelerar essa conectividade chegando ao campo, né? Acho que a iniciativa privada tem feito um trabalho aí buscando, né, acelerar a conectividade, né, trazendo inclusive soluções, né? O Conectar Agro é um exemplo disso, né, de mobilizar o ecossistema para que o ecossistema mostre que tenha ganho de produtividade quando você habilita, né, essas soluções com a conectividade. Porém, acho que para a gente realmente acelerar e tornar, né, esse Brasilzão como são 70 e poucos milhões de hectares de agricultura, mas se a gente botar pecuária são os 275 milhões ou mais até de hectares total no Brasil, é muita coisa, então a gente precisa realmente acelerar e trazer aí uma solução que também atenda o pequeno e médio produtor, que é fundamental, né? Obrigado mais uma vez, Vanise. Obrigada, Alexandre. Marcelo? Gostaria de agradecer o convite, foi muito bacana, aprendi bastante com as discussões aqui. E eu acho que o ponto primordial é a gente entender o tamanho do Brasil, né? E as imensas oportunidades que estão diante de nós. No nosso caso, a gente tem investido fortemente na criação de um ecossistema local, né? Geração de casos de uso que possam ser replicados, daí a experiência em Rio Verde, a cooperação com o governo do estado de Goiás, o CEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, justamente para desenvolver essas soluções aqui, trazer motivação para que outros agricultores possam usar essas soluções, esses exemplos que já foram criados, né? Temos iniciativas também aí de integração lavoura, pecuária e floresta, carne de baixo carbono, né? Temos diversas iniciativas dentro dessa área, justamente para criar esses multiplicadores, né? Replicar aquilo. E, paralelamente a isso, é importante investir justamente na capacitação e desenvolvimento de integradores locais. Como foi bem colocado aqui, existem redes públicas, existem redes privadas, e isso chega em áreas que falta mão de obra qualificada. Então, trazer experiências bem-sucedidas de fora, isso é parte do pacote. Desenvolver o ecossistema local também parte desse pacote, para justamente permitir que a solução chegue aos grandes e depois isso se multiplique, chegando aos pequenos. Então, a gente está aqui trabalhando com as operadoras e com o ecossistema local por meio do nosso Open Lab, que vem justamente para ajudar na criação desse ecossistema, né, para ajudar o Brasil a crescer e aumentar ainda mais a produtividade no campo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado. Agora o conselheiro, eu gostaria. Então, Vanise, como todos os meus colegas aqui já mencionaram os exemplos que foram citados, eu enfatizo aqui o que o Marcelo Mota citou de exemplos em outros países, né?
que é a importância disso para a economicidade de todo o processo do setor agropecuário, o aumento da produtividade, que é altamente significativo para o nosso setor, e o Renato Bueno também, mostrando estudos, os investimentos e os benefícios que isso traz para o setor. Então, cabe à Anatel, a agência, ser aí um facilitador para todo esse processo, né? Eu diria uma enzima, facilitando, dando agilidade. E a agência está sim, muito comprometida com isso. As ações demonstram, e eu cito aqui como exemplo o próprio edital do 5G, que é um exemplo claro disso. Então, eu penso que o setor pode ficar confiante, porque a agência está comprometida e irá corresponder. Tá bom? Agradeço a todos e, mais uma vez, agradeço a participação. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Agora o Renato. Bom, antes de tudo, acho que é um prazer estar aqui com você, discutindo um tema tão caro para mim e tão importante para o Brasil, né? Acho que pessoalmente é um orgulho ser parte disso e poder contribuir, né, para essa digitalização do campo. Acho que se a gente pode, aquela coisa de plantar uma árvore, escrever um livro e levar a conectividade para o campo, sabe? Dentro dessa... E eu acho que o nosso próximo salto é justamente escalar aquilo que a gente começou a fazer, né? Acho que a conectividade, ela hoje é uma realidade nas grandes fazendas, apesar de que tem muita ainda, acho que fazenda para ser coberta. A gente precisa educar todos os players envolvidos, né? Educar no sentido de explicar o que é isso, né? Que bicho é esse, é de comer, é de beber, como é que ele usa. E depois também democratizar essa conectividade para o pequeno e para o médio. E ali a gente tem desafio tecnológico, a gente tem desafio de integradores regionais, como o Marcelo colocou, é fundamental, né? Então, assim, eu deixo um convite, quer dizer, que para as empresas que estão hoje no campo, né, trabalhando com tecnologia, vamos sentar junto e desenhar um formato para acelerar essa conectividade no campo, seja com desafios tecnológicos, seja modelo de negócio, seja braços, seja educação, seja o que seja, tá? Mais uma vez, é um prazer. Muito obrigada, Renata. Agora o Samuel. Obrigado, Anísio. Obrigado novamente pela oportunidade e até complementando aí o que o Renato falou, realmente os desafios são grandes, mas assim os resultados já estão aparecendo, resultados muito interessantes, né? É muito gratificante para a Trópico também ser parte, poder contribuir para o avanço do agronegócio brasileiro, né? Para setor de tecnologia no Brasil em geral. A gente tem realmente essa visão, né, da rede, que as redes privadas são uma alternativa bastante interessante, né? Então é importante que elas continuem como sendo consideradas, né, como o conselheiro Moisés mencionou, com políticas constantes também de alocação de espectro, né, a questão, né, do uso secundário que já foi mencionado. Essas políticas todas, tanto para a rede pública como privada, são muito importantes, né, que elas se mantenham. E é isso, então. Queria agradecer aí novamente. A gente tem muito feliz aí de estar ajudando a conectar pessoas e coisas aí, né, nesse deserto digital brasileiro. Obrigado, Vanise e Miriam, pela oportunidade. Obrigada. Eu queria agradecer a todos a presença, a discussão, e eu passo para a Miriam finalizar aqui agora. Gente, muito obrigado. Eu acho que o debate mostrou que, assim, criatividade não falta, é do tamanho dos desafios que a gente tem desse país enorme, né? Mas, assim, o que a gente percebe é que há o esforço na direção de se buscar dar soluções para o campo e acelerar essas soluções é o que mais importa, e eu acho que a gente, pelo menos, está caminhando na direção certa, né? Vamos ver se a gente consegue acelerar ainda mais com as políticas públicas, com financiamentos e com a criatividade do setor da tecnologia digital, que vocês são, ainda bem, muito criativos, né, para buscar soluções, mas sempre com foco final, que é ouvir o produtor e o pequeno produtor também, para a gente incluir todo mundo aí nessa grande revolução e transformação que pode acontecer e está acontecendo devagarinho, né? Vamos acelerar isso, né, gente? Muito obrigada, eu mais uma vez aprendi muito e tchau para vocês, podem se desconectar, que a gente continua aqui com nosso congresso, tá? Obrigadão, gente.